Bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Mentaltech. Nesse vídeo vamos retomar os estudos do FumeFX. No vídeo anterior tínhamos analisado a criação da fumaça, os principais parâmetros básicos do FumeFX, e neste já não vamos analisar esses procedimentos básicos, salvo alguns pequenos comentários, e veremos já alguns parâmetros para a criação do fogo, os parâmetros principais para a criação de fogo realístico, usando o plugin FumeFX no 3D Studio Max. Bom, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz na fumaça, que são os procedimentos básicos, a determinação da área de ação do FumeFX, já com seu posicionamento na viewport. Isto. O que não foi visto no vídeo anterior da fumaça, nesta opção na criação do box, foi essa opção Simulation Loop, que se eu marcá-la, a opção de simulação na viewport, tanto na viewport quanto na opção lá no preview do FumeFX, será feita em loop, não irá terminar, porque com essa opção desmarcada ele faz a simulação e para. Então eu vou deixar marcada essa opção. Outras opções que eu vou marcar, né, pelo menos temporariamente, são essas opções aqui de canais na viewport. Marcando essas opções, eu posso marcar combustível, fumaça, fogo. Vou marcar somente fuel e fire, que é o combustível e fogo. É possível ver na viewport as partículas geradas pelo FumeFX. Para que isso ocorra, é claro, deve-se ter um bom processador, um bom processamento na máquina e também uma placa 3D muito boa. Então eu não aconselho que deixe marcado em toda a simulação isso, a menos que se torne muito necessário ver em tempo real na viewport em relação aos outros objetos da cena, como interage o fogo ou a fumaça que você está criando. Caso não seja esta a necessidade, não é também então necessário marcar essas opções. Bom, vou deixar marcado então. Desabilitar a grade aqui das outras viewports para não atrapalhar e seguir com o procedimento que é a criação do helper do FumeFX, que é onde irá ocorrer o fogo. No vídeo anterior eu criei um object source em que eu coloquei fumaça e uma esfera que eu criei previamente. Neste caso eu vou criar um simple source, simple src, em que não há objeto algum em que eu colocarei fogo ou fumaça. O próprio Object Source irá gerar o fogo, sem necessidade de linkar a um outro objeto, a uma outra primitiva. Então é bem necessário, é bem legal isso quando você quer simplesmente obter o fogo ou a fumaça, e não colocá-lo em um outro objeto. No caso, utilizando o Object Source ou um Particle Source, por exemplo, em que é linkado a um sistema de partículas, esses helpers podem estar em qualquer lugar da viewport, fora inclusive do box de ação do FumeFX. Se você utiliza um Simple Source, ele obrigatoriamente deve estar dentro do box de ação do FumeFX, já que é ele que sofrerá a ação, né, do fogo, ele que será o gerador do fogo. Tem esse detalhe também. Próximo procedimento, então, linkar aqui na interface do FumeFX, lá em Object Source, como foi feito antes também, esse objeto linkado. Veja que aqui, após linkado, eu também posso fazer algumas modificações nele, como diâmetro, por exemplo, tamanho do gerador de fogo, ou o formato. Ele está em esfera, mas eu posso usar cilíndrico, o que também é bem interessante, né? Esse gerador cilíndrico é bem interessante. Então vou deixar como cilíndrico. E se eu der um preview agora e abrir aqui a janela de preview, já há geração padrão de fumaça e fogo do FumeFX. O que farei então? Desativar aqui em render a geração da fumaça, já que já não me interessa a geração da fumaça, e sim somente o fogo, para analisar
a geração então do fogo no FumeFX. Notem que é um fogo muito simples, está com uma qualidade muito baixa, e é isso que faremos aqui. Aumentaremos a qualidade do fogo manipulando também alguns aspectos visuais dele. Note também, como foi dito antes, a geração da partícula aqui na viewport. Olha lá. E o combustível, que são as partículas azuis iniciais. Então eu vou desmarcar essas opções para que fique um pouco mais rápida a minha simulação. Bom, o primeiro parâmetro é muito importante, o que veremos, ele que vai determinar também a qualidade do fogo e da fumaça. Que é o spacing. Bom, esse parâmetro ele necessita de uma compreensão um pouco mais elevada nas teorias de fogo e fumaça volumétrica, que é o voxel. Não está escrito aqui, mas em muitos programas de geração de efeitos volumétricos, não só no FumeFX, há esse termo voxel, que é a partícula 3D. Assim como o pixel é a unidade mínima em uma imagem 2D, por exemplo, o ponto na tela, o voxel é a partícula, o pixel volumétrico, volumetric pixel, que é a unidade mínima 3D volumétrica, cubicamente, pode-se assim dizer, do processável em uma composição 3D volumétrica, ou fumaça ou fogo, o que seja, água, enfim. Então é o voxel a unidade mínima. Quanto mais voxels se há na simulação, mais perfeita é a simulação, mais lenta, mais pesada também. O que o spacing faz? Ele é o espaçamento, o espacejamento entre essas partículas, entre esses pontos, esses voxels. Então, quanto maior o espacejamento, menos pontos, menos voxels e menos qualidade tem a simulação, mais rápida ela é. Está em 2,8, que é o padrão. Se eu colocar para 1 e simular novamente, notem o aumento de qualidade do fogo. Ele não quadricula tanto, mais suave nas bordas e internamente. Mas, em compensação, vocês notaram também que o processamento é um pouco mais demorado. Ele exige muito mais processador e memória também, principalmente processador. Notem que, ao aumentar este número, ou melhor, diminuí-lo, a quantidade de memória necessária na simulação e no render também aumenta. Então eu vou deixar no padrão 2,5, mais ou menos, para que a minha simulação seja rápida, para que eu possa mostrar os outros parâmetros, mas após, na simulação final, eu vou diminuir esse valor, o spacing. Então é um valor muito importante. Outros parâmetros importantes em relação ao fogo, além de sua cor, de sua transparência, que veremos também, e mesmo já sendo visto isso no vídeo anterior da fumaça, é a sua forma e a altura do fogo, né? Se o fogo ele é ondulado ou não, se ele sofre a ação de uma força externa, isso faz toda a diferença no aspecto do fogo. Um desses parâmetros que determina isso é o X-Turbulence. Está lá, né, na aba de simulação também. Então, na aba de simulação há, entre vários outros parâmetros, na opção System, essa opção X-Turbulence. Há muitos parâmetros que ajustam esse tipo de... até aplicar mesmo uma força física externa, como o vento, por exemplo. Mas esta é a forma direta de se alterar este tipo de fenômeno. Notem que ele já ficou mais granulado, digamos assim. Suas bordas ficaram mais onduladas também. Então, quanto maior este parâmetro de X-Turbulence, mais ondulado fica o fogo. Nota aqui que há um preview também embaixo desta granulação. Não é bom deixar esse valor em zero, mas também não é bom deixar esse valor muito alto, pois a chama ela fica muito fora da realidade, né? Então eu vou deixar num valor 0.15 ou 0.2, por exemplo, para ter somente uma leve turbulência. E vou aumentar também o nível de detalhamento dessa turbulência. Não vou alterar as outras propriedades, vou somente aumentar esta. E você notará que aumentará o aspecto fractal desta turbulência. Deixará ela muito mais refinada.
isso melhora um pouco o aspecto. Cria uma ondulação, mas ela não é tão quadriculada e não tão de baixa qualidade, né? Um detalhamento muito maior. Um outro parâmetro muito importante, mais abaixo, mas na mesma aba acima, de simulação, é em relação ao combustível, é o burn rate. Esse parâmetro vai estar relacionado com a altura da chama e com a qualidade da chama. O burn rate é a quantidade de combustível gasto na queima. Isso vai influenciar, no caso, a velocidade, né, em que ele é gasto pelos voxels. Então, se eu diminuir o combustível, a chama queimará mais lentamente e a chama ficará mais alta. Notem que ela subiu um pouco. Ela está em 14, né? Eu diminui a metade. Se eu for diminuir mais, vou diminuir para 10. Notem a diferença. Ela já subiu bastante em relação ao anterior e já há todo um detalhamento também, inclusive na parte interna da chama. Então esse é um parâmetro muito bom para se manipular a chama. Se eu colocar um valor muito alto, 50, o combustível ele queima muito rapidamente e gera uma chama muito baixa, uma bola de fogo. Então, se eu quiser uma chama, vou colocar um valor médio. Inicial era 30, vou colocar em torno de 20 ou 15, para que a chama suba e eu tenha alguns detalhes mais interessantes dela. Até para colocar um valor 15, metade do valor inicial, só para mim ter mais detalhes também na parte interna da chama. Bem interessante. Caso queira, coloque um valor menor também, sem problemas. Tá? Então são valores essenciais na manipulação da chama. Um outro valor que deve se manipular com muito cuidado é o expansion, a expansão da chama. É a expansão inicial da chama. É muito interessante manipulá-lo em explosões, mas não em uma chama realista. O valor é 1, o padrão é 1, eu aconselho que seja 1, mas interessante manipulá-lo. Veja o que ocorre se eu colocar um valor 3, que nem é tão alto do valor inicial. A chama se expande muito, se propaga muito, inclusive na sua simulação inicial. Interessante para explosões mesmo, mas não para uma chama realística, que já está ocorrendo. Então vou deixar como 1. Bom, os outros aspectos para a chama são aspectos que já vimos em outra aba, a aba Range, de renderização. E lá em Fire eu posso controlar a sua cor, a sua transparência e opacidade. Isso vai determinar, é fundamental para a sua aparência. Então deixarei rodando aqui a simulação e vou diminuir a cor. Uma chama com uma cor muito carregada, ela não fica tão natural, então vou diminuir a metade. Era 0,6, vou colocar para 0,3 a quantidade de cor. E a transparência em opacidade também, vou aumentar a transparência diminuindo a opacidade para 0,6, por exemplo. Ficará uma chama mais transparente. Eu vou deixar a cor padrão, embora se possa utilizar um gradiente como vimos no vídeo da fumaça aqui, mudando para Key Mode. Eu vou deixar aqui nessa cor mesmo, que é o padrão, cor meio alaranjada, e mostrarei o ajuste de curvas da opacidade, o Fire Opacity, o AFC. Bom, isso é possível clicando nesta opção, ao lado da opacidade, um ícone em forma de gráfico, e ele é um ajuste interessante porque podemos delinear a transparência não como um todo, mas em partes específicas da chama. Notem que ele há já um gráfico em curva, em que se eu deslocar este ponto do gráfico, eu estou ajustando a parte mais interna da chama. Quanto mais próximo ao chão, mais opaco. Quanto mais afastado, menos opaco. Ou melhor, mais opacidade e menos transparência. Quanto mais para cima, a opacidade é maior. Esse é o eixo da opacidade. E aqui o eixo da quantidade. Quanto menor, mais transparência fica. Então eu posso deixar ele
onde estava, por exemplo, talvez um pouco mais elevado, para ver alguns detalhes internos da chama. Aqui, este ponto aqui é a parte mais externa da chama. Então notem o que acontece nesta região quando eu desloco, né? Fica mais transparente ou não, né? Então eu vou deixar ela um pouco mais para baixo, assim, deixar a chama mais transparente aqui, né? Tem nem tanto, né? Assim. Algo interessante no gráfico de curvas é que eu posso adicionar pontos, clicando em qualquer região da linha, dando um clique em qualquer região da linha, eu adiciono um ponto de controle para refinar esse meu ajuste. E algo mais interessante ainda é que, como vocês viram, eu posso transformar este ponto, por exemplo, clicando até com o botão direito mesmo, em uma curva Bézier, né? E sendo uma curva Bézier, eu posso ajustar então ela de forma angular e ter um ajuste muito mais preciso, né? O meu resultado é muito... pode se tornar bem interessante. Notem ali que estou ajustando a parte central da chama, né? Delineando as transparências na parte interna. Bom, feito esses ajustes, é só então, vou cancelar aqui, aumentar o spacing lá na aba de parâmetros gerais, ou melhor, diminuí-lo, né? Para obter uma chama mais de qualidade maior, diminuindo o espacejamento dos voxels, e fazer a simulação completa para após também fazer o render de forma completa. Lembrando que esta é uma simulação já em baixa qualidade, o render será muito melhor, mas notem já como aumentou a qualidade da chama nos aspectos internos, em que eu posso ver detalhamentos internos que antes não eram vistos, a diminuição do quadriculado da chama padrão, né, isso diminuindo o voxel eu acabei de fazer, e manipulando também a altura e o delineamento que eu fiz com X-Turbulence e lá no Burn Rate, né. As cores também você pode alterá-la como quiser, mas o ajuste de opacidade também que proporcionou essa visualização interna da chama. É a grande realidade, né? Então espero que tenham aproveitado esse vídeo tutorial na criação de fogo usando o FumaFX. É um plugin poderosíssimo para a criação de efeitos visuais. E deixarei a simulação correndo. No final do vídeo mostrarei a simulação completa, a renderização completa. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.